Primeiro livro de Coríntios, capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 9 e o versículo de número 10. Diz o seguinte: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Tem um versículo ainda que eu gostaria de ler, que está em Deuteronômio 29, versículo 29, que diz o seguinte: as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Feche os olhos, vamos orar. Pai querido, nós louvamos, exaltamos o Teu nome, Te agradecemos pelo privilégio que nós temos, ó Deus, de Te conhecer. Não há nada que se compare a conhecer esse Deus tão fabuloso, um Deus tão tremendo, um Deus tão poderoso, um Deus tão presente na nossa vida, um Deus que anda com a gente até o último dia da nossa história nessa terra. E nós somos gratos, porque o Senhor cumpre todas as Tuas promessas. E quanta coisa, Senhor, o Senhor tem para nos revelar. Quão pouco nós conhecemos do nosso Deus, e quanto nós precisamos conhecer mais, ó Deus, porque quanto mais nós conhecemos do Senhor, mais nós nos afastamos do pecado, e quanto mais nós conhecemos do Senhor, mais apaixonados nós ficamos com o Senhor, com a Tua grandeza, com a Tua inteligência, com tudo que o Senhor é, ó Deus, aquilo que o Senhor representa, e nós queremos louvar o Teu nome. Fala o nosso coração nesta noite, ó Pai. Eu lhe peço isso por misericórdia, me usa, me dá graça, me dá sabedoria, inteligência, para que eu possa, Senhor, mexer com o Teu povo nessa noite, para que haja um pensamento acerca de conhecer o Senhor mais, conhecer os Teus mistérios, conhecer aquilo que o Senhor tem para nos revelar. Portanto, fala conosco em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, você pode se sentar. Nós vemos dois grandes homens de Deus falando nesses versículos, né? Primeiro Moisés, né, em Deuteronômio 29, ele diz que as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus. Tem coisas que nós só vamos saber lá no céu, tem coisas que a gente questiona, e eu creio que quando Jó, nós cantamos uma música agora sobre Jó, a história de Jó, e Jó, naquele momento de sofrimento dele, eu acredito que ele questionou a Deus: por que eu estou passando por essa situação? Por que meus filhos morreram? Por que está acontecendo isso na minha vida? E muitas coisas nós só vamos saber no céu. Jó, algumas coisas nós sabemos que Deus estava provando, estava fazendo com que ele mostrasse a sua fé, como Deus age, o jeito de Deus agir nas nossas vidas, que às vezes a gente passa por aflições mesmo nessa terra, e ele queria que a gente o servisse apesar disso, e Jó foi um grande exemplo disso para nossas vidas, né? E tem coisas que são encobertas, nós nunca vamos saber, não adianta você perguntar: Deus, por que isso, por que aquilo? São coisas que nós só vamos descobrir no céu. Mas tem muita coisa que Deus, Ele revela para a gente. São os mistérios de Deus, que Ele revela para um e não revela para outro, revela para alguns e não revela para outras pessoas, e nós temos que entender isso. E aqui o apóstolo Paulo, nesse texto de 1 Coríntios, ele diz de forma muito clara que as coisas que o olho não viu, né? E o ouvido não ouviu, e não
subir ao coração do homem são as coisas que Deus preparou para os que os amam. Deus preparou coisas, tem coisas preparadas para a gente, para cada um de nós, maravilhosas, profundas, e que nós podemos conhecer, ou podemos nos afastar de conhecer. Então nós temos que ter entendimento do que são os mistérios de Deus. Nós precisamos buscar cada vez mais na palavra de Deus os seus mistérios. E eu queria falar um pouco nessa noite sobre esse tema, os mistérios de Deus. Por que nós muitas vezes desconhecemos? E eu acho interessante que a gente começa a descobrir os mistérios de Deus, as coisas de Deus, o dia que nós entregamos a nossa vida a Jesus. Porque quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, o que acontece? Nós recebemos o selo da nossa salvação, que é o Espírito Santo. Quem que nos dá certeza de salvação? É o Espírito Santo. Por isso ele é o selo da salvação. O apóstolo Paulo diz isso com muita clareza, né? Que o Espírito Santo é a garantia que nós somos salvos, é o selo da nossa salvação. E quando o Espírito Santo começa a morar dentro do nosso coração, nós começamos a descobrir as profundezas desse Deus. Antes, achávamos a Bíblia um livro tão complicado, achávamos a Bíblia incompreensível. Mas para que isso? Essas guerras, essas confusões, Jesus que veio à terra, esse pessoal falando de salvação, que Deus vai salvar alguns e não vai salvar outros, e ficávamos muito confusos em relação a isso. O dia que nós entregamos o nosso coração a Jesus Cristo, o Espírito Santo vem morar, e nós começamos a ter um pouco dessas grandezas do nosso Deus, dos mistérios do nosso Deus. Mas eu queria, nessa noite, falar alguns aspectos, alguns conceitos que são importantes quando nós queremos nos aprofundar nos mistérios de Deus. Queremos conhecer mais a Deus, porque é exatamente isso, eu quero conhecer mais de Deus. Quando você não conhece uma pessoa, para você ela é uma pessoa o quê? Misteriosa, porque você não conhece nada da vida dela. À medida que você começa a conviver com aquela pessoa, você começa a conhecer do seu caráter, começa a conhecer das suas atitudes, começa a conhecer um pouco do seu temperamento, começa a conhecer da sua vida, do seu agir, quem ela é. A gente vai vendo que aquela pessoa, os mistérios que envolvia aquela pessoa já não são tão grandes quanto eram antes da gente conhecer, né? E às vezes a gente fica surpreso, porque às vezes alguém passa para a gente sobre uma pessoa, olha, aquela pessoa é assim, 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 e você faz um preconceito, e você descobre, à medida que você a conhece, que não tem nada daquilo, que não é exatamente aquilo que aquela pessoa falou. E é isso que nós precisamos estar entendendo sobre alguns conceitos, sobre esses mistérios que estão envolvidos ao nosso Deus. E eu queria falar sobre isso. E o primeiro conceito que nós temos que entender, que esses mistérios de Deus, eles não estão ligados à sabedoria humana. Não estão ligados à sabedoria humana. Não são as pessoas mais cultas, as mais inteligentes, as que têm doutorados, pós-doutorados, que conhecem sobre os mistérios de Deus. E a palavra de Deus nos mostra isso de forma muito clara. O próprio Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus 11, versículo 25, ele diz o seguinte: respondendo Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e revelaste aos pequeninos. Então Jesus Cristo estava falando o quê? Daquilo que ele estava pregando,
do mistério da salvação através da sua vida. Que Deus, Ele não estava preocupado com as pessoas mais cultas do mundo, porque muitas vezes as pessoas mais cultas do mundo, elas desprezam a Deus, elas se acham autossuficientes, elas acham que elas já têm tudo. Eu já tenho dinheiro, eu pago o médico, eu tenho dinheiro, eu compro comida, eu tenho dinheiro, eu moro na melhor casa, eu faço minhas viagens. Então ele se acha autossuficiente, ele não precisa de Deus. Muitas vezes é assim. Não estou dizendo que isso é uma regra geral, de forma nenhuma, que tem muitos cultos que se envolveram. Paulo era um homem muito culto, e se envolveu com Deus de uma forma tremenda, mas Jesus Cristo estava falando, olha, esses mistérios que estão sendo revelados para vocês, e ele estava falando com os seus discípulos, e muitos deles eram pescadores, pessoas totalmente incultas, não eram os escribas e fariseus, que tinham conhecimento da lei, na profundidade, que conheciam, se achavam conhecedores de Deus, e o resto era ralé. E Jesus Cristo fala, olha, esses mistérios, eles estão revelados aos pequeninos, e está sendo escondido aos que se acham cultos, instruídos, sábios, porque a sabedoria humana não tem nada a ver com a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que Deus coloca no coração da pessoa que não tem nenhum conhecimento, iletrada, não tem nada para mostrar de cultura, mas se ela conhece Jesus, Jesus começa a se revelar na sua profundidade, falar dos seus mistérios, para que essa pessoa possa demonstrar isso para outras pessoas. Quantas pessoas que a gente vê que não tem nenhuma cultura, mas elas conhecem tanto de Deus, tanto de Deus. Isso que é maravilhoso em relação ao nosso Deus. Não é a cultura, não é a sabedoria humana, mas é aquilo que vem de Deus. Realmente, os mistérios são revelados para aqueles que realmente buscam esse Deus. E 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 21, Paulo também fala sobre isso. Ele diz o seguinte: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da salvação. Loucura da salvação. Olha o que Paulo está dizendo. Porque para os entendidos, para os instruídos, para as pessoas que se acham sábias nesse mundo, aqueles que são crentes são loucos, ficam correndo atrás de um Deus que eles não veem. Mas nós conhecemos os mistérios de Deus. E ele ainda completa no 22 o seguinte: porque os judeus pedem sinal, e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é o escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então, Cristo crucificado, aquilo que nós pregamos, que traz a sabedoria de Deus, que traz as revelações de Deus para a gente, para os judeus é um escândalo. Como assim? O nosso Messias crucificado? Não, eles não entenderam isso. Então, para eles era um escândalo. E para os gregos, que se consideravam os sábios, os entendidos, os melhores filósofos estavam entre os gregos, eles achavam aquilo tudo uma loucura, mas aquilo era o início dos mistérios de Deus para a nossa vida. Glória a Deus, que não importa se a pessoa é a mais pobre ou a mais rica, mas se ela entregar seu coração a Jesus Cristo, entendendo que Ele é o Salvador, que só Ele pode entrar na nossa vida e transformar a nossa história, essa pessoa é salva em Cristo, e Deus começa a se revelar através dos seus mistérios para essas vidas.
Que coisa maravilhosa a gente pensar isso. Não é pelo que a pessoa conhece muito ou conhece pouco, entregou a vida a Jesus, está salvo. E às vezes um que não tem nada nessa terra vai ser rico lá no céu. Isso é maravilhoso a gente pensar sobre isso, desses mistérios grandes de Deus. Então os mistérios de Deus não estão ligados à sabedoria humana, estão ligados realmente à sabedoria que vem da parte de Deus. Segundo aspecto aqui, em relação aos mistérios de Deus, nós só vamos conhecer esses mistérios de Deus pelo relacionamento. Pelo relacionamento. Nós acabamos de dar um exemplo aqui. Você pode conhecer uma pessoa melhor se você começar o quê? Relacionar com ela. Se você começar, ninguém me conhece melhor do que a minha esposa. Vocês me relacionam comigo aqui, ou às vezes em algum outro local, mas ela me relaciona comigo todos os dias. Ela me conhece mais profundo, e assim mesmo tem coisas que podem ser mistérios, que estão lá no fundo do meu coração, traumas do passado, coisas do passado, que muitas vezes ela desconhece, mas assim também é com Deus. Você quer conhecer os mistérios de Deus? Tem que ter relacionamento. Por isso que lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 13, diz o seguinte: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Você vai achar Deus, você vai buscar Deus e vai conhecer melhor a Deus só quando você buscar Ele de todo o coração, quando você tiver relacionamento com Ele. Se você não tiver relacionamento com Ele, e buscar de todo o coração é o quê? Buscar com sinceridade. Sinceridade, eu quero conhecer melhor esse Deus. Sinceramente, eu preciso conhecer mais esse Deus. Eu tenho que buscar realmente. Moisés, o povo, olha aqui que o povo fazia. Quando Moisés falava assim, Deus está querendo falar, e Deus começava a aparecer lá no monte, o que o povo falava? Moisés, vai você até lá, e depois você vem aqui e transmite para a gente. Por quê? Que o povo estava com medo de Deus, estava com medo de relacionar com Deus, e perderam tantas bênçãos, e Moisés usufruiu dessa. Quem conheceu mais a Deus? Moisés foi chamado amigo de Deus, porque ele se relacionava com Deus. Ele não ia ali com medo, mas ele ia com um coração sincero, buscando a Deus de verdade, procurando ouvir a voz de Deus. Deus, fala comigo, o que o Senhor quer para o seu povo? O que o Senhor quer para a minha vida? Transforma a minha vida, muda a minha história. Ele ia com o coração aberto para fazer isso. Então, como que eu vou conhecer os mistérios de Deus? Tem gente que quer, Deus, revela a mim, fala comigo, faz alguma coisa, mas não busca esse relacionamento. Se você não buscar esse relacionamento, você vai conhecer parte dos mistérios de Deus. É claro que tudo ninguém vai conhecer, mas você vai conhecendo à medida que você vai tendo um relacionamento com Deus. Paulo teve tanto relacionamento com Deus, que ele fala que ele não sabe no corpo, se no corpo ou fora do corpo, ele não sabia dizer, mas que ele foi ao terceiro céu, e viu coisas tão maravilhosas, que eram impossíveis dele descrever com as palavras humanas. Olha os mistérios de Deus, onde Paulo foi, a profundidade do relacionamento. Então você vê Moisés com relacionamento, você vê Paulo com relacionamento. Quando Deus foi falar sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, ele lá em Gênesis 18, versículo 17, ele diz o seguinte: ocultarei eu a Abraão o que faço? Ocultarei eu a Abraão o que faço?
Ele está dizendo assim: eu não vou poder esconder de Abraão isso, porque ele sabia do relacionamento dele com Ló, que era o seu sobrinho, que estava naquela cidade. E ele fala: ocultarei eu alguma coisa a Abraão, e Abraão começa a orar, a interceder, para que houvesse o livramento, e Deus acaba livrando Ló daquela situação. Mas, olha o relacionamento, os mistérios de Deus, que Deus, a gente sonha com isso. Deus podia me revelar mais coisas, Deus podia me mostrar mais coisas, mas sem relacionamento, isso é impossível. Você vê que as revelações, as grandes revelações, foram dadas por Deus para pessoas que tinham um grande relacionamento. Nós vemos Daniel, teve visões grandiosas sobre o futuro da humanidade. Por quê? Porque ele tinha relacionamento com Deus. João, na ilha de Patmos, a palavra de Deus nos diz que ele era um discípulo amado, que ele recostava no peito de Jesus, tamanha intimidade que eles tinham, o relacionamento bom que eles tinham. E apesar de Jesus Cristo ter morrido, aquele relacionamento não acabou. E ali na ilha de Patmos ele tem a revelação, Apocalipse, que é os últimos acontecimentos que haverão na face da terra. Por quê? Exatamente porque houve relacionamento. Você quer conhecer mais a Deus, você quer conhecer mais dos mistérios de Deus, precisa de relacionamento. É impossível. Então nós temos que buscar a Deus de todo o nosso coração, com sinceridade. O terceiro aspecto, conceito, que é preciso uma vida de oração. Impossível nós conhecermos os mistérios de Deus sem uma vida de oração. Lá em Jeremias 33, versículo 3, diz o seguinte: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Clama a mim e eu vou te responder coisas grandes e ocultas que não sabes. Como é que nós vamos conhecer mais de Deus? Como é que nós vamos conhecer os mistérios de Deus? Vida de oração. Vida de oração. Quantos minutos você passa em oração durante o seu dia? Você acorda pela manhã, você ora? Você tem um tempo de oração com Deus? Na verdade, nós devíamos orar o dia inteiro. A palavra de Deus diz: orai sem cessar. Vamos para o trabalho, Senhor, me abençoa no meu trabalho. Lá no trabalho, Senhor, me dá inteligência e sabedoria para que eu tome as decisões certas, para que eu possa fazer tudo certo. Orar em casa, no nosso culto doméstico, orar com a esposa, orar com os filhos, orar. E quanto mais nós oramos, mais intimidade nós vamos ter com Deus. E quanto mais intimidade nós temos com Deus, mais Deus vai revelar os seus segredos, os seus mistérios para a gente. Tem pessoas que falam: nossa, fulano sabe tanto de Deus. Mas por quê? Porque ele procura, primeiro, relacionamento, segundo, ele tem uma vida de intimidade, de oração com Deus. Ele ora, ele paga o preço em oração. Então nós precisamos entender que a Bíblia, ela é importante a gente estar lendo, e nós vamos falar como quarto aspecto nos mistérios de Deus, que é a palavra de Deus. Mas a Bíblia, ela precisa ser lida debaixo de oração. Nós temos que orar, falar: Senhor, me revela, o que o Senhor tem nesse texto para mim? O que o Senhor quer me mostrar? Quais são os seus mistérios aqui? Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
Deus tem preparado coisas maravilhosas quando nós chegarmos no céu. Sim. E nós temos que estar pensando no céu. Mas Deus tem coisas maravilhosas preparadas para a gente, ainda aqui na terra. As suas revelações, os seus mistérios, para que a gente possa viver de uma forma melhor nessa terra. Quanto mais eu conheço de Deus, quanto mais eu conheço os seus mistérios, melhor será a minha vida. Que coisa boa é uma pessoa que segue a palavra de Deus e vive debaixo da palavra de Deus, dos mistérios que muitas vezes outra pessoa não está vivendo. E nós precisamos ter esse entendimento. Por isso que lá em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 e o versículo 2, diz o seguinte, que é o quarto ponto nosso aqui, que a revelação desses mistérios vem pela fé na palavra de Deus. Vem pela fé na palavra de Deus. Não é só ler a palavra de Deus, é a fé na palavra de Deus. A Bíblia é como um remédio. Se você confia no médico dos médicos, sabendo que a palavra de Deus é um remédio para a nossa alma, se você tem fé nisso, esse remédio vai ter efeito. É a mesma coisa, você vai no médico, e eu creio que vocês já experimentaram isso, vai no médico, chega lá, você não tem segurança, ele passa um medicamento para você, você não confiei muito nisso, você vai usar o remédio? Não, você vai procurar outro médico, porque você não teve fé na palavra daquele médico, no remédio que ele passou, então não vai surtir efeito em você. Agora, quando você vai, eu sentir firmeza, é isso mesmo que eu estou sentindo, então o remédio vai surtir efeito, você já está com 90% da sua cura. Assim é a palavra de Deus. Se você não tiver fé na palavra de Deus, os mistérios de Deus não vão significar nada para você. Por isso que lá em Deuteronômio 28, versículo 1 e 2, diz o seguinte: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. O que Moisés estava dizendo aqui? Se você tiver fé na palavra de Deus, naquilo que Ele revelou para vocês, os seus mistérios, aquilo que Ele está trazendo ao seu coração, se você confiar de verdade e obedecer esses mandamentos, todas as bênçãos virão sobre vocês. E ele começa no capítulo 28, descrever as bênçãos. Você vai ser bendito no campo, você vai ser bendito na cidade, você vai ser uma pessoa abençoada na sua família, Deus vai te prosperar em todas as coisas. Por quê? Porque a palavra de Deus, quando ela é revelada aos nossos corações, nós temos fé na palavra de Deus, os mistérios deixam de ser mistérios, elas se tornam reais na nossa vida. Aquilo que era mistério antes, agora que eu tenho fé, já não é mistério mais, porque essa palavra começa a ser vida na minha vida, ser realidade na minha vida, e eu confio inteiramente naquilo que Deus está falando. Então a vitória, a bênção na minha vida, vai depender de eu conhecer mais e mais a Deus e ter fé na sua palavra, e tomar aquela palavra e falar assim: não, isso é verdade. Se eu duvidar no meu coração, eu estou perdendo. Por isso que a maior arma que Satanás tem chama-se dúvida. Dúvida.
Ele coloca a dúvida no seu coração: será que Deus existe de verdade? Será que isso que está escrito aqui realmente vai acontecer na minha vida? Será que eu sou salvo em Cristo realmente? Ele começa a colocar dúvidas, porque ele sabe que a fé na palavra de Deus vai fazer com que esses mistérios de Deus se tornem reais na minha vida. Eu chamo à existência aquilo que não existia, pela fé. Eu falo, é Deus que está falando, eu acredito, e Deus vai fazer muito mais do que Ele está falando na sua palavra aqui, porque eu creio que Deus, Ele tem muito mais para a minha vida. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, a parte B, diz o seguinte: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. É um mistério de Deus para as outras pessoas, e era um mistério para a minha vida também. Antes de conhecer a Jesus, você pensava numa vida eterna? Você sabia o que é coroa da vida? Não. Mas à medida que nós vamos conhecendo a Jesus Cristo, conhecemos a sua palavra, tomamos posse dessa palavra, eu sei que se eu for fiel até o último dia da minha vida, quando chegar o dia da minha morte, que não é morte na verdade, o cristão ele não morre, e ele simplesmente passa para uma outra vida eterna, porque ele vai receber a coroa da vida, porque o nome dele está escrito no livro da vida. É algo especial, e que nós temos que levar esses mistérios para as outras pessoas, porque nós conhecemos, e não duvidamos disso. Lá em João capítulo 14, versículo 2, diz o seguinte: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Você crê que Jesus Cristo foi preparar uma casa para você? Levanta sua mão. Eu acredito nisso, eu creio. Jesus Cristo, Ele nunca brincou com ninguém, Ele deu a vida dEle na cruz do Calvário, pelas nossas vidas, para que nós tivéssemos essas certezas. Quando ele diz aqui, Ele estava próximo à sua morte, e Ele estava ali, já mostrando para os seus discípulos, parte dos seus mistérios, que estavam sendo revelados para eles naquele momento, e que chegaram até nós, e nós temos a convicção que na casa do Pai existem muitas moradas, e que o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele foi preparar essas moradas para a gente, que as nossas moradas não são aqui, tudo isso aqui vai passar, e nós vamos ter um lugar maravilhoso. Tem gente que fala, mas eu gosto tanto da minha casa. Gente, a sua casa não é aqui, sua pátria não é aqui, nossa pátria é os céus, que Jesus Cristo foi preparar a nossa casa. Lá em Apocalipse 21, versículo 4, diz o seguinte: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. É maravilhoso a gente saber disso, ter certeza no nosso coração. Aí tem pessoas assim, como é que vai ser o céu? Olha, tudo como vai ser eu não sei, só que porque a minha mente não consegue imaginar, mas o que eu sei, que as ruas serão tão lindas como ouro. Talvez não seja um metal. João, quando ele começa a ver o novo céu, né, a nova terra onde ele ia morar e tudo mais, ele começa a ter uma visão, e o metal mais lindo que ele conhecia era o ouro. Então ele falou, as ruas são de ouro,
Talvez seja algo mais lindo ainda do que o ouro, mas era o que ele podia descrever. E aqui ele está dizendo, ó, lá, neste lugar, não tem mais morte, nunca mais vai ter morte, nunca mais vai ter choro, nunca mais vai ter choro de dor, nunca mais vai ter dor, nunca mais. Vai ser um lugar muito especial. É bom saber disso. Olha que coisa maravilhosa, nós temos essa certeza no nosso coração, e nós ficamos tão apegados a essa terra, sabedores disso. Quanto mais nós conhecemos de Deus, dos mistérios de Deus, por isso que o apóstolo Paulo chega no final da sua vida, ele diz o seguinte: eu não sei o que eu quero mais, se eu quero ficar aqui na terra, porque eu sei que eu sou útil a Deus pregando o evangelho, ou se eu quero partir, que eu sei que é muito melhor, Ele chegou a um nível de profundidade, de conhecimento dos mistérios de Deus, que ele foi ao terceiro céu, ele visitou o terceiro céu, ele sabia, ele não estava só descrito como está descrito para a gente em Apocalipse, mas ele viu com os olhos dele, e ele começa a pensar: gente, o que é melhor? Ficar aqui com esse corpo sofrido, mas eu tenho que pregar o evangelho, ou é estar para sempre com Jesus? Porque ele sabia que ele estaria indo para um lugar maravilhoso, grandioso, que Deus tem preparado para as nossas vidas. Então os mistérios de Deus, eles vêm pela revelação, na fé que nós temos na palavra de Deus, nós acreditamos. Se você não acredita nisso, você sofre muito, porque na vida, e Jesus Cristo falou: no mundo tereis aflições, você perde familiares queridos, você passa por enfermidades, por dores, você chora muitas vezes por problemas de filhos, de esposo ou esposa, de familiares, de amigos, você chora por próprios problemas. Nós temos isso nessa terra, mas nós temos a confiança que o que Deus tem preparado para nós, os nossos olhos nunca viram, os nossos ouvidos nunca ouviram, e nem chegou esses sentimentos aos nossos corações. São coisas muito maiores para a gente, são coisas muito mais profundas, coisas tão grandes e maravilhosas, que nós podemos andar nessa terra e usufruir de tudo que Deus nos deu, mas sem o apego, porque nós sabemos que existe algo muito maior e algo muito melhor. E para nós terminarmos, Apocalipse 22, versículo 2 e versículo 3 diz o seguinte: no meio da sua praça e de uma outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Que coisa maravilhosa! Nós vamos morar num lugar onde nós vamos poder usufruir de algo tão especial, que é nunca mais morrer, nunca mais sentir dor, nunca mais ter os problemas que nós temos nessa terra, mas acima de tudo, nós vamos estar servindo ao Deus Todo-Poderoso, vamos ver Deus face a face, e o Cordeiro de Deus, o nosso amado Jesus Cristo, no seu trono também, e nós vamos poder estar frente a frente com Ele. Então é maravilhoso nós conhecermos os mistérios de Deus, e quanto mais eu conheço esse Deus,
mais maravilhado eu tenho ficado, porque Ele é grande, poderoso, tremendo, me ama, tem sempre planos na minha vida, está ao meu lado, nunca me abandona, porque tudo isso a palavra de Deus me mostra de forma clara. Quem não conhece a Deus anda perdido por aí. Tem muitas vezes que a gente senta para ouvir as pessoas e elas começam a divagar sobre Deus, sobre céu, sobre a vida, e a gente fica pensando, não sabe nada de Deus, e nós precisamos falar para essas pessoas de Jesus, porque o dia que Jesus Cristo entra no coração da gente, tudo começa a ser mudado, gente. Nós começamos realmente a iniciar os primeiros passos para conhecer os grandes e poderosos mistérios de Deus. Claro que eu sei que muitos aqui já conhecem muita coisa sobre Deus, mas nós conhecemos tão pouco diante da grandeza de Deus. Tem gente que acha que vai chegar no céu. Uma vez uma pessoa me falou isso: vai chegar lá no céu, nós vamos ficar nas nuvenzinhas, tocando harpa. Gente, é pensar muito pouco. É só imaginar lá no Éden, Deus vinha todos os dias, na viração do dia, para falar dos seus mistérios, para Adão e Eva, para falar das coisas, ensiná-los. Tanto que Deus tem para nos ensinar. A eternidade não será suficiente, porque Ele é maior do que a eternidade, porque Ele é Deus da eternidade, Ele é o Senhor da eternidade. Então, tanta coisa que nós temos para perguntar a Deus, tem muitas coisas. Eu imagino, não sei você, mas tem hora que eu imagino chegando diante de Deus e fazendo algumas perguntas: Deus, mas isso aqui, eu não entendi muito bem, quando eu estava lá na terra, e Jesus Cristo mesmo, me dando aquela explicação, e falando das suas grandezas, daquilo que Ele fez na minha vida, e do muito que Ele tem para fazer ainda no céu, porque o céu será um lugar de crescimento, um lugar de aprendizado, um lugar grandioso, porque a palavra de Deus nos mostra isso de forma muito clara. Então, que você possa pensar sobre isso. Eu trouxe alguma coisa para mexer com a sua mente, para que você pudesse pensar: o que eu tenho conhecido sobre Deus? Quais são os mistérios que Ele quer revelar? Não é pela sua cultura, muito claro isso, é pelo relacionamento, pela sua vida de oração e pela fé na palavra de Deus. Aí você vai conhecer mais e mais a Deus. Queria que você fechasse seus olhos neste momento. Eu queria fazer uma oração com você. Eu sei que você é uma pessoa inteligente, entendeu perfeitamente a palavra que foi ministrada. Foi uma introdução sobre os mistérios que Deus tem para nos revelar. E eu queria orar com você. Você que entendeu que essa palavra é para você, e você tem sentido que a sua vida está um pouco estagnada, espiritualmente falando, e que você quer conhecer mais a Deus,
que você quer se aprofundar e quer falar para Deus nessa noite: Deus, eu entendi que não é pelo meu conhecimento intelectual, pela sabedoria humana, é pelo relacionamento, pela minha busca incessante, pela minha vida de oração, e pela, não só ler a Bíblia, mas colocá-la em prática, acreditar naquilo que está escrito. Eu queria orar com você, você que entendeu que essa palavra é para você. Queria que você ficasse em pé e falasse com Deus: Deus, eu entendi que essa palavra é para mim, eu quero crescer, eu quero te conhecer mais e mais, eu quero conhecer os teus mistérios, eu quero que o Senhor se revele para mim, em nome de Jesus. Se Deus falou com você, em nome do Senhor, fique em pé, nós vamos orar juntos. Coisa boa é a gente conversar com Deus. Você está diante de Deus, não está diante de homens. A gente falar com Deus: Deus, eu preciso crescer, eu conheço tão pouco do Senhor ainda, eu quero crescer, e eu entendi perfeitamente como eu posso crescer, e Deus vai te dar a graça e a sabedoria para que você possa crescer diante da sua presença. Coloque a mão no seu coração e fale com Deus: Deus, eu quero, Senhor, crescer, eu entendi que essa palavra é para mim. Pai querido, eu quero adorar o Senhor nessa noite, porque, Senhor, eu acredito que nós nascemos para isso, para te adorar, para exaltar o teu nome. Muitas vezes nós não sabemos porque nós viemos nesse mundo, mas essa é o principal na nossa vida. Nós nascemos para te adorar, para estar aos seus pés, para crescer com o Senhor, para entender os teus mistérios, Senhor, para te conhecer cada dia mais e melhor. Ó Deus, aquele que acha que já te conhece está enganado, porque o Senhor é grande, tremendo, conhece tanta coisa, o Senhor tem tanto para nos revelar. E agora eu coloco os teus servos, ó Pai, que estão em pé na tua presença, estão dizendo que querem crescer, que querem conhecer mais dos teus mistérios, e eles entenderam perfeitamente a forma disso acontecer. Portanto, em nome de Jesus, que o Senhor esteja se revelando a cada um deles, que dia a dia eles possam ter experiências com o Senhor, que possam tomar a tua palavra pela fé e crescer, ó Deus. Portanto, em nome de Jesus, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os transforme. Deus, eu sei que tem gente que está ouvindo isso pela internet, ó Deus, que a tua santa revelação da tua palavra chegue a esses corações e possa transformá-los. Ó Deus, eu te agradeço, porque, Senhor, o Senhor tem coisas profundas e grandes para revelar às nossas vidas, e eu te agradeço por isso, ó Deus, e lhe peço, abençoe essas vidas no nome de Jesus, amém.